Sejam bem-vindos novamente à nossa série de eventos sobre a LGPD e os reflexos dela no ambiente insolvencial, com ênfase, obviamente, para a figura do administrador judicial. É um imenso prazer tê-los novamente aqui. Eu vou de forma muito breve, só para quem não veio no nosso encontro anterior, reapresentar os nossos queridos palestrantes. Então, temos aqui conosco a doutora Caroline Utomi. Doutora Caroline, me chamou a atenção que na aula passada eu pronunciei errado o nome dela, então que todos saibam, é Caroline, não Caroline. O nosso querido Berit Marques Santana e a doutora Daniela Sigliano, todos especialistas em LGPD, e nos brindaram na aula passada com inúmeras informações mais introdutórias sobre conceitos, definições, mas já dando algumas pitadas, algumas pinceladas no que nós teremos de problema num futuro próximo e quais os eventuais cuidados que, na prática, nós, AJs, advogados de devedor, advogados de credor, que têm manuseio com dados pessoais, simplesmente dados pessoais, dados sensíveis, e que devem ter uma série de políticas de adequação à LGPD, uma governança no trato desses dados e conformidade a essa nova legislação. Afinal, todos vocês sabem que a partir de 1º de agosto já se inicia a possibilidade de imposição de sanções pecuniárias pelo descumprimento desta legislação. E, pasmem, senhores, aqueles que ainda não leram nada a respeito, essas penalidades podem chegar a multas de 50 milhões, multas diárias de 2% do faturamento da empresa. Então, são, ao menos em tese, ao menos objetivamente, são sanções extremamente pesadas e que todos nós temos que nos preocupar na adequação das nossas pessoas jurídicas para que elas atendam e estejam em conformidade com todo o conteúdo dessa lei. Como nós já antecipamos para os senhores na aula passada, a ideia da aula de hoje, como a aula passada foi mais de definições, conceitos históricos, é justamente nós entrarmos na parte prática de adequação e conformação a essas regras. Então, já antecipo aqui que nós teremos 3 dicas pontuais, né, de aplicação imediata que tanto a doutora Daniela quanto a doutora Caroline vão nos dar. Os senhores já vão poder adotar esse protocolo de forma imediata no site, na atuação de vocês. E convido a todos que estão participando a já formularem também perguntas pelo nosso chat, porque na aula passada eu notei que, acho que talvez por timidez, ninguém formulou nenhuma pergunta, mas o que mais sobra são questionamentos. Não tem nada absolutamente preciso ainda nessa norma, é uma lei nova que passa a ser interpretada, como a Caroline e a Dani colocaram aqui para nós na aula passada. Foi uma lei introduzida no ambiente jurídico nacional, importada, e que agora precisa de uma tropicalização, precisa, de certa forma, uma adequação ao ambiente legislativo brasileiro e às práticas das empresas, pessoas jurídicas e órgãos governamentais no manejo desses dados, obviamente que tentando sempre se adequar às novas regras. Então, sem maiores delongas, pessoal, nós separamos já na aula passada alguns pontos que eu vou levantar aqui e depois já vou passando a palavra para os nossos palestrantes. Um dos principais pontos que foi levantado e que acredito que esteja como uma preocupação de todos os administradores judiciais é a previsão da nova lei do artigo 21, do artigo 22, inciso 2, letra K, que prevê que todos os administradores judiciais têm o dever de manter um site de acesso irrestrito mantendo as principais informações e principais peças decorrentes do processo de recuperação ou de falência em que estão atuando. Embora a lei não especifique quais peças são essas, nós sabemos que são principalmente os editais, as decisões, relações de credores, relatórios do AJ, e em todos esses documentos nós temos dados
que muitas vezes vão afetar a intimidade de determinadas pessoas que estão envolvidas no processo. Nós já citamos na aula passada como requisitos da petição inicial do pedido de RJ, nós temos a relação integral de funcionários com salários desses funcionários, a declaração de bens do sócio controlador, do sócio administrador da recuperanda, a relação de ações judiciais e arbitrais em que a recuperanda figura como parte. Então, esse já é um ponto que a gente precisa de alguma orientação dos nossos especialistas. Também vamos falar rapidamente das assembleias telepresenciais, em que, assim como nós aqui estamos expondo a nossa imagem, expondo o nosso direito de imagem, de voz, nas assembleias virtuais, todos aqueles que participam, representantes de credor, credor pessoa física, as indagações que eles fazem ao longo do trabalho também ficam gravadas e são transmitidas ao vivo. Então, mais uma situação aí que demanda uma cautela do AJ e adoção de procedimentos, de protocolos para também se proteger em relação a isso. E se o tempo nos permitir, logicamente, ainda vamos entrar no cenário da falência, em que o trato com os dados, o manejo com os dados da empresa falida, os documentos laborais, documentos fiscais, tudo isso passa para o AJ gerir automaticamente com a decretação da quebra e respectiva arrecadação. Então, também é mais um alerta, mais uma situação que demanda o máximo de cautela e o máximo de conformação com a LGPD. Então, sem maiores delongas, passo a palavra à doutora Caroline para que ela comece a destrinchar esse novelo e nos auxiliar a solucionar essas dúvidas práticas. E também aberto o chat aos ouvintes para formulação de dúvidas. Obrigada, Fred. Obrigada a todo mundo que está presente. Peço desculpas aí pelo barulho, porque aqui o prédio está em obras, mas eu vou tentar ser até objetiva para não cair muito barulho na cabeça de todo mundo, tá? Eu vou e volto, que acho que é mais fácil. Tá dando para ouvir mesmo com barulho? Tá tranquilo? Tá. Porque às vezes pode ser que ultrapasse a minha voz, né? Bom, antes de tudo, até vou aproveitar um gancho aqui do Fred, para não esquecer, que ele bem pontuou com relação às sanções administrativas que podem ser ali impostas pela ANPD, né, que é o órgão fiscalizador. Ajeitar aqui a câmera, senão o Jorge vai brigar comigo. Que é o órgão fiscalizador. Mas eu gosto também de lembrar que, primeiro, além dessas sanções administrativas que podem ser aplicadas ali de forma, assim, de ofício, né, pela ANPD, ou com base em denúncias, essas denúncias podem ser, né, por um concorrente, pelo funcionário, também podem ter ali sanções processuais, né, no âmbito do Poder Judiciário, e de forma cumulativa. Então, se houver uma denúncia na ANPD, ou se ela agir de ofício para ali fiscalizar o cumprimento dessa legislação, né, ali nas atividades do AJ, ela pode aplicar a sanção administrativa e ela não precisa esperar para ver efetivamente o que vai acontecer. Ela vai fazer uma pergunta ali para o AJ, olha, você está cumprindo? Me apresenta esse documento aqui que é exigido pela LGPD. Você tem 5 dias, 10 dias, enfim, algumas questões a LGPD não coloca prazo. Não apresentou, a multa está ali aplicada, e além disso, ainda pode ser aplicada multa diária até que se cumpra a determinação que foi imposta na LGPD. E aí, de forma cumulativa, alguém pode processar, né, o que já está acontecendo antes, inclusive, da LGPD, já existiam processos judiciais, né, que citavam a LGPD, e o Poder Judiciário já estava ali condenando as empresas que não estavam em acordo com a legislação. Então, acho que é importante a gente saber disso. E aí, pontuando também o que o Fred colocou, né? Não tem receita de bolo. Quando a gente está falando de LGPD, a gente vai ter alguns pontos aqui que a gente vai colocar para alertá-los, né? Algumas questões que, assim, são básicas, fundamentais, que já dá para ter atenção, é que tem que considerar para iniciar o plano de adequação ao LGPD, mas a gente tem sempre que lembrar que, assim, o que a gente está falando aqui não basta, tá? A gente vai dar alguns pontos aqui, mas ainda tem muito mais, porque a LGPD é uma lei que é geral, aplicável para todos os tipos de pessoas jurídicas e atividades das mais diversas. Então, quando a gente está fazendo ali o plano de adequação ao LGPD,
a gente considera não só a LGPD, mas assim, com foco nos seus princípios fundamentos, obviamente, mas também outras legislações, né, como a CLT, a Constituição Federal, Código Civil, legislações esparsas, né, e a atividade em si. Então, tudo é uma tarefa realmente que não é fácil, né, vou falar um pouquinho mais sobre como que a gente realiza, né, essas questões, essa análise, um pouquinho mais para frente, mas a gente precisa entender isso, né, que a gente vai levantar alguns pontos de alerta, mas é complexo, porque realmente é minucioso, é personalizado e a resposta não estará apenas ali na LGPD. E aí, vou fazer alguns comentários para não me aprofundar muito agora no que o Fred já levantou para a gente poder abrir o debate. E aí, por exemplo, com relação ao site, né, ali do AJ, ao inciso K que o Fred mencionou, vou levantar aqui duas questões que eu acho importantes, aí conforme eu vou lembrando também, eu coloco aqui para vocês, mas o que a gente precisa ter em mente, né? Existe ali uma determinação judicial, mas ela não é específica, bem como o Fred colocou. Então, antigamente, a gente tinha uma cultura de assim, já que não há especificação, eu coloco tudo, porque daí, pelo menos, já me livro aqui dessa determinação. Agora, a cultura tem que ser outra, tá? A gente precisa pecar ali pela redução e não pelo excesso, porque por mais que haja uma determinação, uma obrigação legal ou uma determinação judicial, isso não foge com que o AJ tenha responsabilidades perante o tratamento das pessoas conforme a LGPD. E a lei dos princípios, né, fundamentos básicos da LGPD é o princípio da minimização, coletar o mínimo ou disponibilizar o mínimo ali dos dados que sejam estritamente necessários. Então, a gente precisa ter ali uma certa cautela e falar, poxa, peraí, diante dessa obrigação que eu tenho, o que realmente é estritamente necessário? Porque se faltar algo, aí você pode se defender que você não colocou com base na LGPD. Agora, se você exceder, não vai ter como se defender, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho aí também essa cultura, e é importante que no site já hajam ali informativos alertando as pessoas que vão visitar esse site que as informações são para cumprir tal determinação legal, mas que não pode ter ali um desvio de finalidade. Então, não pode um escritório de advocacia pegar essas informações para entrar em contato com as pessoas para oferecer tal serviço. Não, aquelas informações são para finalidade específica. Por quê? Isso já mostra o teor de responsabilidade, né, que o AJ tem com relação ao seu próprio plano de adequação à LGPD. E aí, vou passar a palavra para os outros para não falar muito, depois eu volto. Mas outro ponto que eu gosto... Carol, eu vou separando as dicas aqui, pensando as dicas. Então, AJs, advogados e até empresas, porque é muito comum em grandes corporações, quando ajuizam e tem deferido o pedido de RJ delas, elas criam um site específico para divulgação das informações relativas ao processo de RJ. As grandes recuperações judiciais, todas elas criam um site específico. Então, já fica a primeira dica aí. Inclusão de que tais informações decorrem de determinação legal do artigo 22.1K e da decisão judicial de deferimento do processamento da RJ. Então, já fica um protocolo de boa prática para os AJs e para aqueles que estão manejando informações e disponibilizando o seu respectivo site para estar em conformidade mínima com a LGPD. Dani, a palavra está com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme voltar aqui com vocês e discutir um pouquinho um assunto que a gente gosta bastante e que hoje, cada vez mais, de muita relevância. Dando continuidade ao que a Carol falou, Fred, eu acho que a gente podia notar também que, na mesma forma que a gente vai deixar claro no site que isso é por determinação legal e que os dados ali incluídos foram por determinação legal, a gente também precisa deixar claro, eu já fiz isso para alguns AJs e eu acho que facilita um pouco, deixar claro que a forma de exclusão do site, qualquer informação que você não se sinta confortável, que você queira excluí-la, pronto, clique aqui, entre em contato aqui. Por quê? Porque você está falando, olha, eu estou cumprindo uma determinação legal. Se você não estiver confortável, clique aqui. Tratando-se de dados pessoais, a gente tem que sempre analisar isso, não vai excluir todos os dados também, porque a pessoa está pedindo, né? Não, eu sou o dono da empresa, eu quero que tire os dados da minha empresa daí, óbvio, isso aí não vai analisar, não vai conceder, mas se você está, conforme a legislação de LGPD, se você sente que tem algum dado sensível seu que está sendo prejudicado e quer excluí-lo, clique aqui. E aí ela manda um e-mail, nesse clique aqui, manda um e-mail para que a pessoa, a ouvidoria de dentro do escritório do AJ, possa analisar e proceder à imediata exclusão.
Eu acho que isso é um ponto interessante. Acho que uma outra coisa que vale a pena a gente estudar a possibilidade, eu escrevi isso em uma minuta, mas é óbvio, aquilo que a gente comentou, né? As políticas, elas serão reescritas 100, 1000, sei lá quantas vezes, porque é tudo muito novo, a gente está aplicando utilizando a lei e principalmente o bom senso dentro da nossa cultura, né? Não dá para fazer também eu sempre digo que o inimigo, o ótimo é inimigo do bom, né? Então a gente está tentando fazer o bom. Na hora da habilitação do crédito, seria interessante ter alguma cláusula padrão onde a pessoa já autoriza que os dados pertencentes àquela empresa, àquela pessoa, seja divulgado dentro do site do AJ. Isso não protege, isso não blinda, isso só dá uma transparência, mas ele dá um sinal de boa-fé. E isso vai ser bom. Eu acho que isso vai colaborar bastante com o AJ. Então, eu acho que acredito que tem que colocar isso. Um outro cuidado enorme que tem que ter é na contratação das empresas de tecnologia que farão, por exemplo, as assembleias judiciais. Esses contratos terão que estar muito bem redigidos, em perfeita sintonia com a LGPD do AJ, porque senão terão problemas. A gente trabalha também para hospitais, aqui, laboratórios, e já começaram a aparecer problemas de empresas de tecnologias contratadas como terceiros. Então, sempre tem que ter o foco e esses contratos serão, assim, constantemente parametrizados, né? Eu acho que uma coisa também que é importante no cookies, quando a gente vai colocar no site a política de privacidade do AJ, tem o cookie, né? Tem uma entradinha, assim, a gente está vendo agora em todos os sites que é aquela permissão e conhecimento da política. Ali também eu acho que tem que deixar claro as políticas, a tecnologia de monitoramento daqueles dados. Então, uma dica é colocar já no cookie, onde vai colocar a política, a tecnologia de monitoramento desses dados. E vocês que estão fazendo a LGPD têm que ter o cuidado, sim, na contratação dessas tecnologias de monitoramento e na descrição dessas tecnologias na política de vocês. É muito importante isso. Uma outra coisa para a gente pensar. A empresa X entrou com pedido de recuperação judicial, foi concedido, fui nomeado como AJ, chegou no meu escritório, eu vi que ela não tem política de LGPD. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que relatar, eu tenho prazo no meu relatório inicial, eu tenho que... a minha sugestão, e eu acho que na política do escritório tem que ter, a primeira coisa, será analisado dentro do relatório inicial, para assumir, né, como AJ ou como na falência, se a empresa tem LGPD ou não. Se ela não tiver, eu solicito a regularização da empresa, porque a empresa não está em conformidade legal. Concordam? Se ela não tem a LGPD, ela não está em conformidade legal. Se ela não está em conformidade legal, ela não pode nem pedir recuperação judicial, porque ela está indo contra a lei. Né? Então, isso daí protege bastante também o AJ. Uma outra coisa que eu tinha anotado aqui, e acabei anotando agora, nós nos preocupamos bastante quando, eu acho que a Caroline e mesmo o Bert, quando a gente pensou nessa live, nós pensamos bastante nos riscos, né, que o AJ vinha a correr, né, quanto aos dados de fora, os dados externos que ele estivesse publicando. Mas uma coisa que é muito importante também, agora olhando para dentro de casa, né, a gente nós procuramos ter um olhar muito externo, agora o AJ tem que olhar para dentro de casa. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas 76% das decisões que aconteceram de LGPD no judiciário foram em reclamação trabalhista, foi na Justiça do Trabalho. Então, nós temos que olhar os nossos colaboradores, nós já tivemos empresa de limpeza de clínicas que foram condenadas porque divulgaram pessoas que estavam fazendo exame naquela clínica. Então, a gente olha bastante para fora, mas esse olhar interno do escritório, como os arquivos dos colaboradores estão sendo guardados,
Já tiveram ganho de causa também de estagiário que foi fazer uma entrevista e, sem querer, o advogado jogou o currículo no lixo, outra pessoa pegou e comprovou que não tinha sido destruído, entraram com ação, ganhou R$15 mil. Então, assim, esse olhar externo é muito importante, mas o olhar interno também é de grande relevância para que vocês estejam bem protegidos. Acho que era isso. Excelente, Dani. Realmente dicas valiosas. Consegui perceber, pelo menos quem está com a câmera aberta, anotando, já tentando se adequar, tentando buscar o máximo de informações, porque, de novo, a matéria é nova, não há receita de bolo, não há uma política prevista, cumpre 2 mais 2 são 4, você vai estar de acordo com a lei, tem que ser caso a caso, tem que adequar a atividade e, obviamente, tem que verificar a legislação pertinente também. Se tem uma imposição legal, até incluir no chat a linha K do inciso 1, que há uma imposição legal para a Jota. Ele pode ser chamado a regularizar a sua atividade porque ele não disponibilizou as informações mínimas, né? Uhum. Como quando a lei fala em principais peças do processo, principais peças são os principais documentos que viabilizem de forma irrestrita aqui tanto advogados de credor, de devedor e partes interessadas possam ter acesso completo às informações do processo. Então, essa dica que a Dani deu de pelo menos deixar uma opção no site do AJ, que alguma informação pessoal sua foi introduzida naqueles documentos e aquilo está a lhe causar um dano, pelo menos você deixa aquela opção e, se for o caso, leva até o juízo da RJ informando, olha, tem um credor, tem uma parte que declarou que a informação está lhe afetando, o AJ inicialmente excluiu para evitar um dano, mas indago a Vossa Excelência, tem que ser mantido, não tem que ser mantido, porque o AJ tem dever de transparência, todos têm que conhecer todas as informações do processo. Então, às vezes, por um terceiro que entenda que deva ser excluída a informação dele, o AJ também tem que consultar o judiciário para entender se é possível ele excluir de ofício ou se o juiz autoriza, e aí ele vai estar sob a guarida de uma decisão judicial. Bom, passadas essas primeiras dicas, vamos abrir a palavra ao nosso querido Berit, para que ele faça as considerações iniciais dele e também já dê as primeiras dicas práticas que ele preparou para nós. Boa noite, Fred, Carol, Dani, muito bom voltar aqui com vocês. É um tema realmente novo, desafiador, mas observando as colocações, as dicas aí da Carol e da Dani, eu quero avançar um pouquinho para dizer o seguinte, ao escritório do AJ agora foi imposto uma espécie de governança, né? Por exemplo, a lei determina a nomeação pelo controlador dos dados, ou seja, o escritório, a pessoa jurídica do AJ, a nomeação de um encarregado. Qual é uma das funções desse encarregado? É fazer a triangularização, né, de informações, de feedback entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, titulares de dados, é fazer a fiscalização interna do cumprimento das conformidades, ou seja, é uma pessoa, um profissional dedicado efetivamente a tratar da manutenção de tudo aquilo que foi implementado em termos de protocolos e procedimentos para atender aos requisitos da lei. Vou só citar um exemplo, uma situação. Por força, né, da atividade legal como a Jota, nós vamos receber, e não poderia ser diferente, informações de pessoas, de titulares, dados de titulares de pessoas naturais, né? Inclusive, na falência, a relação de todos os empregados, dados em relação a endereço, filiação, CPF, enfim, uma série de dados, né? E por força do artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, o titular, né, desses dados tem o direito, a qualquer momento, por simples petição, por simples encaminhamento,
receber, solicitar e receber, e aí a obrigação do controlador, informações sobre que dados o controlador tem dele, como é que são tratados, ele pode pedir para excluir, né, ou não pedir para anonimizar, se for a situação, e o controlador, o AJ, precisa responder isso. Quem é que faz isso? É o DPO, é o encarregado, né? Ele está responsável por receber, aceitar essas solicitações e responder. Por exemplo, Fred, um trabalhador, um ex-trabalhador de uma empresa falida, entra em contato com o AJ e diz, olha, que dados você tem meus aí? E o AJ é obrigado a responder, o encarregado do AJ é obrigado a responder. Eu tenho seu nome, endereço, CPF, filiação, filhos, enfim, eu tenho isso aqui. Eu quero que o senhor exclua imediatamente isso. Bom, eu não posso excluir esses dados porque, por força da lei tal, eu tenho obrigação de guardar informações relacionadas ao cadastro que eu fiz do senhor junto ao FGTS, por força da norma tal, eu tenho obrigações de guardar esses dados por 5 anos, em razão do cadastro que eu fiz no CNAE. Enfim, você não vai ter a obrigação de excluir, muito embora ele tenha o direito de pedir, mas você tem a obrigação de, num prazo razoável, dar uma satisfação à solicitação dele, né? Por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque, inevitavelmente, todos os escritórios, né, de administradores judiciais devem passar a contar com uma estrutura para administrar essas obrigações legais decorrentes da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí uma curiosidade, né, o Fred, Dani e Carol, é claro que isso vai gerar um custo adicional para os AJs, um custo que ele não tinha, né, porque eu tenho que nomear um encarregado. Quer dizer, eu não posso nomear qualquer um, né, eu não posso confundir, o ideal é que eu não confunda a atuação dele, né, ali no trabalho da fiscalização da recuperação judicial ou na administração, né, da falência, com atividade específica do encarregado, aquelas que são ditadas e são especificamente ditadas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu preciso de um profissional minimamente qualificado para isso. Isso é o quê? É um custo. Eu preciso, a partir de agora, na hora da definição do percentual dos honorários, conversar com o juiz e colocar essa situação. Excelência, eu tenho esse custo aqui adicional, eu quero cumprir, eu preciso estar em conformidade, não é isso? Então, eu tenho esse custo adicional. Para encerrar, para a gente continuar em cima, enfim, de tudo que a gente já falou, só trazer, a gente já comentou um pouquinho antes, mas hoje de manhã, lendo o Valor Econômico, está lá para quem tiver a curiosidade, uma ação, né, na Justiça Federal, onde a empresa, salvo engano, TNG, em primeira instância, conseguiu a declaração de créditos de PIS e COFINS relacionados a custos para a conformidade LGPD, né? Ou seja, o assunto é tão importante, o assunto gera tantas possibilidades, né, que nós já temos aí um reflexo da Lei Geral de Proteção de Dados na esfera tributária, né? Ou seja, qual vai ser a interpretação no final que o STJ vai dar em relação a isso, que o próprio fisco, né, vai dar em relação a essa demanda, que é uma demanda real, né? Isso aumenta o custo da empresa. Isso agora não é uma opção para mim, né? Se lá nas sociedades de capital aberto eu tenho, por obrigação legal, que constituir uma estrutura mínima de governança corporativa, agora, para todas as empresas, grandes, pequenas, médias, eu preciso, nesse aspecto, criar uma estrutura mínima de governança em relação à conformidade LGPD. Então, era isso que eu queria pontuar agora e deixando aí a bola para todos nós. Perfeito, Berit. Essa informação da TNG, eu já joguei a notícia aqui no chat, para quem tiver curiosidade, está o link do Valor Econômico. Realmente é uma informação altamente nova, como nós ressaltamos aqui desde o início desse webinar. Tudo é absolutamente novo e é um percurso aí que todos estamos desbravando e temos que estar à frente, tentando conhecer o máximo de informação e adequando ao máximo as nossas estruturas como administradores judiciais ou como advogados a essa nova realidade. Então, seguindo aqui as dicas práticas que nós
pretendemos destrinchar ao longo dessa live, abro a palavra tanto para a Dani quanto para a Carol, para que elas nos deem algumas opiniões em relação ao cenário das AGCs virtuais, as tele-AGCs, que, como todos sabem, além da transmissão via alguma plataforma como esta, como Zoom, como Google Meeting, elas são também replicadas no YouTube com uma transmissão ao vivo, justamente para que a gente faça aquela ideia de que é um ato público com a presença de qualquer pessoa. Então, ao ser transmitida pelo YouTube, você dá essa máxima publicização, só que é uma publicização em nível extremo, né? Antes, a pessoa precisava se deslocar até o local onde estaria sendo realizada a AGC. Agora, qualquer pessoa do conforto do seu lar, do seu celular, consegue acompanhar em tempo real uma assembleia que está sendo realizada. Então, como eu disse no início, alguns dos AJs, como eu, nós colocamos algumas informações no chat da AGC, informando que quem participa do ato está concedendo seu direito de imagem, de voz, para poder participar da AGC, mas teria alguma outra dica, alguns outros protocolos que tanto você, Carol ou Dani, teriam para compartilhar conosco, regras, boas práticas a serem observadas? Bom, quer falar, Dani? Não, pode falar. Eu ia falar para você dar aqueles exemplos também da escola lá. Eu acho que é interessante, todo mundo vai gostar. Né? Bom, assim, tem várias questões aí que é até difícil resumir. O primeiro ponto é que, assim, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado em sempre ter ali informativos, né? Então, quem está organizando precisa impor que as informações são para aquela finalidade, aquela imagem, né? O tato ali presencial não pode ser desviado. Por quê? Bem como foi disposto, a partir do momento que a gente está participando de algo que é tele, né, presencial, então algo que é ali no ambiente virtual, aquilo ali pode ser gravado, né? Não tem mais aquele limite. Então, aquilo pode ser gravado, pode ter uma finalidade, a gente está lidando com direitos fundamentais, né? A gente está lidando com o direito à imagem também, além de toda a questão da proteção dos dados pessoais. Então, quem organiza tem a obrigação de colocar esses informativos. E aí também, né, o que a gente precisa lembrar? A gente estava conversando um outro dia que tanto em audiências quanto também nas assembleias estão exigindo ali que apresente documento na Câmara. Então, assim, o que a gente sempre precisa refletir quando há exigências para poder viabilizar algo que era presencial e agora online. Não dá para fazer no automático. Então, assim, realmente precisa dessa apresentação do documento? Será que isso pode ser apresentado antes e você pede ali a abertura de câmera para a pessoa e quem está organizando consegue fazer essa conferência? Por quê? Eu vou tentar aqui ser bem objetiva, mas quando a gente está lidando com obrigação de abertura de câmera no ambiente que não é o presencial, a gente está lidando também com direito à privacidade. Direito à privacidade é um direito fundamental. Na briga, se acontecer qualquer coisa, se houver uma desvirtualidade, se houver alguma questão que seja suscitada, o direito ali fundamental vai sobressair, não vai ter ali conversa, entendeu? A gente vai falar, opa, direito fundamental. Ah, tá, mas tinha que participar, tinha que abrir a câmera. Mas a pessoa está no ambiente familiar dela, às vezes na residência, isso não pode ser esquecido. Então, está num ambiente totalmente íntimo. Por mais que ela tente ali, vou controlar o ambiente, ninguém vai passar, algo não vai acontecer, não dá para ter um controle efetivo. A gente não pode desconsiderar isso. Então, o que eu costumo dizer, e nas escolas também que a gente atua, a gente não aplica uma receita prática para todos os casos, a gente realmente faz algo muito assim, específico, personalizado, a depender da atividade, dos riscos que a pessoa ali, que organiza, vai querer ou não correr, porque é sempre uma balança, quando a gente está falando de direito, é uma balança de riscos. Então, vale a pena correr esse risco em nome do quê? Será que não há outras medidas práticas? Então, por exemplo, na questão da apresentação do documento, existem outras formas de verificar ali que a pessoa está participando, que ela é ela mesma, né? Dá para fazer algo prévio e depois também que seja algo provisório e não permanente. Então, a gente precisa saber que, quando a gente está lidando com isso, primeiro, a pessoa ela não vai poder dispor, né? Não dá para obrigar que a pessoa disponha do seu direito, que é fundamental. Isso acaba sendo considerado na prática ilegal, né? Então, a gente pede ali algo, a gente tem
tenta pedir, né, bem como o Fred colocou, dar ciência para a pessoa, pedir ali uma breve autorização, um breve consentimento, mas a gente tem que sempre refletir antes se isso realmente vai valer a pena o risco, porque na prática o consentimento vai cair, na prática a autorização vai cair. Então, tudo que a gente vai ali aplicar e trazer para esse ambiente digital, precisa reconhecer aí todos esses aspectos, né? Não quero ficar me estendendo muito, porque realmente é um ponto muito profundo. E... Carol, pode falar. Deixa eu te interromper e dar uma experiência, uma vivência prática, que talvez alguns colegas aqui, nós temos AJs experientes no nosso público, Fabrício, Guilherme, Joyce, talvez eles já conheçam com certeza já conhecem essa técnica, mas acho que vale a dica para outros. Essa questão do documento, sem dúvida, é uma polêmica que desde a primeira GC telepresencial a gente enfrenta, de algum advogado ou algum credor falar, eu não quero expor o meu documento aqui na imagem que vai ser retransmitida e que vai ficar gravada, para que todos tenham acesso. Então, nós temos duas metodologias para evitar isso. Uma delas, quando é uma única sala, você envia um convite para todos e vão entrando, e aqueles que já foram credenciados já estão na sala e vão ver o do credenciamento subsequente, você tem uma ferramenta para deixar a imagem blurry, você deixa ela embaçada, então só uma pessoa titular, o que abriu a sala, consegue visualizar para fazer o credenciamento. A outra hipótese, talvez em AGCs maiores, é a criação de duas salas. Uma sala exclusiva para credenciamento, credenciou, já disponibiliza o outro link para a sala da GC mesmo. E aí a sala do credenciamento você vai aceitando um por vez e não transmite isso online, você mantém gravado no escritório do AJ. Acho que são duas hipóteses ali. Só uma observação. Pode falar, só uma observação rápida em relação, quando a gente fala em conformidade, a conformidade, eu insisto nisso, ela tem dois aspectos, o aspecto legal, né, o jurídico, e o aspecto da tecnologia, né, da informação, da segurança da informação. Então, essas são soluções, né, que, observados os aspectos jurídicos, a gente tem que buscar no profissional de tecnologia da informação. Isso que você falou agora, por exemplo, de deixar a imagem embaçada, isso não é uma solução nossa, operadores do direito, né? Nós temos que levar a obrigação legal. Agora, você precisa me dar uma solução de tecnologia de informação em relação a isso. Sim. Eu vou aproveitar aqui e usar o conhecimento da Joyce também. A Joyce fez um comentário no chat que ela só transmite a partir do início da GC e não o credenciamento. Mas eu já tive, utilizando a mesma prática, Joyce, eu já tive credores que falaram, olha, já tem mais gente na sala, eu não quero expor o meu documento, o advogado fazendo isso. Então, a gente encontra de tudo na prática. Você já teve essa situação também, Joyce? Fica à vontade para abrir o microfone e participar. Não, Boa noite, gente. Ainda não, isso ainda não, mas eu falo do direito de imagem também logo no início, acho que isso é fundamental. É isso precisa ser muito considerado e, Fred, ser bem exposto, que é exatamente o que eu ia falar, que assim, a gente está aproveitando ali o momento para fazer valer algo no telepresencial, né, na forma remota, e a gente precisa aproveitar a tecnologia, né, as técnicas. Então, assim, a gente não pode esquecer essas ferramentas do que facilitar e esquecer de direitos fundamentais. Então, por exemplo, eu enfrentei uma vez uma questão na escola, né, fazendo uma analogia, em que o aluno estava reclamando que as aulas não estavam sendo gravadas e disponibilizadas. E aí, justamente, a gente tinha ali a proteção de direito da imagem do professor. Então, assim, não vai disponibilizar as aulas. E aí, ele contestou, né, e a gente estava prestando a consultoria, e a gente conversa, né, a gente faz uma palestra ali, e ele contestou e falou assim, nossa, mas por que eles estão alegando isso? Não sei o que lá. Eu falei assim, olha, a gente precisa refletir que a tecnologia, ela veio para nos auxiliar, mas sem nos esquecermos de direitos fundamentais. Então, por exemplo, assim, quando ocorria a aula de forma presencial, você fazia o quê? Você anotava o que estava acontecendo? Você gravava? Não gravava. Então, a gente precisa considerar isso também, e aí trazer isso, a gente precisa lembrar o que acontecia presencialmente na AGC, quais cuidados eram tomados, né? E ali fazer isso valer também. Não sei se o Berit ia falar alguma coisa? Perfeito, Carol. Eu vou abrir aqui, qualquer um de vocês pode responder. O Estênio fez uma pergunta, se o AJ, ao abrir a GC, deve perguntar aos participantes sobre a questão da imagem de cada um, se vai ficar exposta na internet, se concordam ou não. Aqui, eu já sigo a dica que a Dani e que a Carol deram, fazer um protocolo informativo por escrito,
que deve ser consignado no chat. Olha, você está ingressando num ambiente que está sendo gravado, vai ser publicizado ao vivo, online, e você está cedendo o seu direito de imagem. Se você é contrário a isso, avise neste momento. Então, Fred, eu acredito que até... desculpa. Eu acredito que até uma cláusula mesmo, dentro uma cláusula sugestiva na habilitação, que desde já autoriza a publicação de imagem e tal, e a inclusão de dados no site para divulgação. Eu acredito que dá uma proteção prévia e uma autorização por escrito, né, que vai deixar o pessoal, todo mundo mais tranquilo. E aproveitando o gancho, eu vi que tem mais perguntas aqui, mas aproveitando o gancho da Carol, uma coisa que eu acho que é muito importante, quando ela diz tem que ser analisado caso a caso, eu acredito que muitas pessoas ainda não se conscientizaram nisso. Porque quando eles vão pedir uma política de LGPD, aí você fala assim, vai demorar 45 dias, no mínimo. 45 dias para fazer uma política, né? É porque a política não é receita de bolo, não está pronta. O menos trabalhoso dentro da política de LGPD é a política em si. O que é mais importante? É todo o rastreamento, é todo o mapping, o relatório de risco, o relatório de gaps, que também faz parte da política de LGPD em si. E aí, cada caso é realmente um caso. Porque, como a Joyce falou, ela tem um padrão, o Fred tem outro padrão. Então, isso tem que ser levado em consideração, sem levar em consideração outros fatores externos que diretamente vão ter ligação direta, né, com a LGPD daquele escritório, daquela área, daquele advogado. Então, é algo bem complexo, não é uma política simplesmente, é muito difícil a gente... Por isso que quando a gente diz, né, Carol, que nada é simples e que nada é curto, porque é tudo muito extenso, muito trabalhoso. Às vezes a pessoa vai te contratar e fala, não, mas aqui no escritório nós somos em poucas pessoas, não tem muita gente, não. Tá bom, não tem mesmo, tem 8 pessoas, que maravilha. Só que ele tem 200 contratos, todos os contratos terão que ser parametrizados. E aí, o que é que eu faço? Então, assim, dimensionar esse tempo da política, esse valor da política, realmente não é um valor de prateleira, não é um cronograma de prateleira, é algo que realmente dá muito trabalho e que o caso a caso é que vai fazer a diferença. É verdade, Dani. Eu queria até aproveitar o gancho para complementar um ponto bem importante, que assim, quem não é especialista, às vezes não se atenta, né? Então, voltando só um pouquinho a essa questão da imagem da AGC, que envolve vários outros casos, né? O uso da imagem, ali a filmagem, a gente não pode esquecer que a gente está falando de direito da imagem e também proteção de dados pessoais. Então, por exemplo, com relação ao direito da imagem, a gente tem ali a possibilidade de autorização. Com relação à proteção de dados pessoais, só para entender um pouco da complexidade e ver que não é fácil e nem tranquilo de fazer, a gente não pode só pedir o consentimento, né? Que é diferente um pouquinho de autorização. Por quê? A questão do consentimento tem ali requisitos, então precisa ser livre, inequívoco e informado. Se a pessoa não tem opção de negar, o consentimento na LGPD cai por terra. Então, a pessoa é penalizada de qualquer jeito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou falar aqui, vou dar uma diquinha aqui básica, só a princípio, só para a gente não perder esse ponto. Mas, assim, a gente está falando um monte de questões, envolvem várias questões, a questão da conformidade, plano de adequação LGPD, mas, assim, ó, o princípio básico, né, assim, óbvio, se você pode contratar um consultor, né, a história de advocacia especialista é, obviamente, o melhor dos mundos. Nós vamos por, não posso nesse momento. A primeira coisa que você tem que pensar é fazer ali, pelo menos, um mapeamento das atividades ali, que todas as atividades que você faz e que você acha que envolvem dados pessoais, para partir desse princípio. Porque daí que a gente consegue desdobrar tudo isso que a gente está falando. Senão a pessoa, às vezes, né, tá ali perdida, nossa, tem essa informação, isso aqui, tá me falando isso e aquilo, mas o ponto base é a gente delimitar e detalhar todas as atividades. Aí depois começa a verificar o que envolve um dado pessoal. Um especialista consegue fazer isso da forma que não deixa fios soltos, mas pelo menos é o ponto de partida, para a gente saber onde a gente começa, né? Então, só para vocês saberem, por quê? Quando a gente está falando em
tratamento de dados pessoais, a lei, uma das coisas básicas que a lei exige é que qualquer tipo de tratamento precisa ter uma base legal. E aí, que é uma base legal o quê? É a justificativa do porquê que você está tratando aquele dado. E aí, nem sempre precisa ser o consentimento. A lei te dá 10 possibilidades. Às vezes, a gente precisa alertar aqui que existem, infelizmente, assim como toda profissão, alguns especialistas, né, que se dizem especialistas, mas que estão perdidos e acabam confundindo as pessoas. Então, assim, consentimento, gente, não é resposta para tudo com relação à LGPD. A gente está falando aqui de algumas autorizações e pontos específicos, consentimento em outros casos, mas se houver, por exemplo, obrigação legal, consentimento, assim, a gente cai por terra. Na verdade, só para concluir, eu, por exemplo, eu coloco o consentimento como última opção quando eu estou fazendo a análise ali de bases legais. Por quê? Consentimento é uma das bases legais mais temerárias, porque se a pessoa quiser retirar o consentimento dela, ela pode a qualquer momento. E, poxa, aí eu preciso daquele dado, o que eu faço? Então, existem 10 bases legais. A legislação, inclusive, ela induz um pouco a erro, porque ela coloca o consentimento em primeiro. Então, quem ali não está acostumado com o tema, tende a achar que, opa, eu tenho que usar o consentimento, ou, se não, outras possibilidades. Não, você pode usar todas as outras. Se você verificar que nenhuma se aplica, aí você pede consentimento, né? E aí, às vezes a gente usa o consentimento também como, né, ali uma carta na manga para colocar a transparência, como bem a Dani colocou, né? Porque daí a gente dá ali a ciência, enfim, tem outro pontinho ali de transparência que a LGPD também exige, né? Vou passar aqui a palavra só para não ficar falando. Carol, perfeito. Pode falar, Berit. Não, só para reforçar o que a Dani e o que a Carol, o que elas falaram agora, lembrar o seguinte, lá no final, quando fala da aplicação de multa, enfim, tem uma gradação que é fundamentada justamente, né, na avaliação da utilização ou não das melhores técnicas, das melhores ferramentas de tecnologia da informação, ou seja, o que a autoridade, e também acho que uma avaliação judicial, o que eu acho que é que é o ponto central, qual foi a diligência, né, do controlador e do operador, né, quem faz o tratamento dos dados, qual foi a diligência dele no cumprimento daquilo que é o fundo maior, né, que é a proteção de direitos fundamentais. Então, isso, por exemplo, essa diferenciação agora que a Carol fez, é sensacional. Realmente o consentimento não garante tudo, né? Pelo contrário, é temerário justamente por quê? Porque a qualquer momento quem te deu o consentimento pode chegar lá e falar assim, não quero mais. E aí você perde um ativo teu. Então, a gente tem que analisar. Eu acho que talvez o consentimento seja a exceção, entendeu, Carol? Eu acho, enfim, minha opinião. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a diligência é o mais importante, porque, como a lei colocou, é o que vai, né, importar na hora de quantificar a penalidade que vai ser imposta. Então, minha obrigação é a seguinte, eu preciso me desonerar nas assembleias, né? Eu coloquei lá, olha, você autoriza o uso da minha imagem, etc., e vou colocar lá também, olha, essas imagens não poderão ser utilizadas por outra finalidade que não as tratadas aqui no processo de recuperação judicial, tal. Agora, se terceiros, né, vão utilizar mal esse acervo, né, nós já provamos que nos desincumbimos do nosso ônus. É um aspecto que eu queria colocar. O Berit, olha que interessante, seguindo essa linha do que você está falando, do AJ se desincumbir ao máximo de atender a todas as regras de adequação à LGPD. E a gente vai lapidando essas boas práticas com a informação de cada um dos que estão participando aqui no evento. Eu mencionei de consignar no chat, a Joyce mencionou de falar verbalmente, e o Guilherme Marcondes mencionou também que seria interessante que tudo isso fosse consignado no edital de convocação, sem dúvida. Ao publicar o edital de convocação, já exclui um disclaimer, já exclui um informativo de que tudo vai ser gravado, tudo vai ser publicizado ao vivo no YouTube, e quem está ingressando naquele ambiente tem plena consciência e convicção de que é aquilo que está acontecendo, e depois não vai poder argumentar, olha, eu não tinha conhecimento, está na ata, está no edital de convocação, você deu a máxima transparência a tudo que vai acontecer, então ninguém vai ser pego desprevenido. Certo? Dani, tem uma pergunta para você aqui no chat. O que seria a tecnologia de monitoramento a ser indicada no site do AJ, que você, dentre suas dicas, mencionou isso?
É o seguinte, você vai... Eu até respondi aqui no chat para a Thaisa. Você vai dizer que o seu site possui tecnologia de monitoramento, né? Não só no site, mas que todos os dados. Essa tecnologia de monitoramento, ela envolve tudo. Ela envolve senhas utilizadas, e-mails utilizados, WhatsApp para quem usa e para quem pode contar com esse documento, o monitoramento de dados. Outro, por exemplo, o Fleury, acho que foi notícia pública, né? O Fleury houve um alerta de vazamento de dados, né? Que não chegou a ter nenhum sequestro de dados, apenas um blackout nele. Mas e como que eles conseguiram não entregarem esses dados, né? Porque houve um alerta de vazamento. Então, esse monitoramento é muito importante e dá uma segurança também para quem está compondo aquela política de LGPD, né? Não é barato, não são baratos esses sistemas de monitoramento, mas tem bastante opção no mercado. Eu acho que, eu não sei, na verdade, eu não sei, Carol, você tem conhecimento dos valores? Eu sei que não são baratos, mas agora pegando a deixa do Berit nessa decisão aí, a gente talvez poderia incluir esse valor também para ter a exclusão dos tributos, né? Mas é muito importante. Eu acho que eu acredito que isso tende a baratear, como todos os outros sistemas, e um momento deve ser incluído dentro do escritório. Não, perfeito, Dani. Inclusive, né, eu deixo aqui um alerta, porque, de verdade, né, nós que atuamos ali na área de forma séria, né, não apenas visando o lucro, porque a gente presta serviços visando o lucro, mas não somente isso, né, a gente tem uma missão e um propósito com relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Então, é muito importante, né, que quem for ali fazer a conformidade LGPD e for contar com um profissional, né, com um consultor, que ele seja sério, que tenha esse cuidado de realmente verificar se é um profissional sério. Por quê? Envolve tudo isso, né? Tem toda essa questão de tecnologia da informação, que é uma coisa, proteção de dados pessoais e segurança da informação. Tudo isso envolve adequação LGPD. E aí, o que acontece? Às vezes, algum especialista ali que se diz especialista e realmente não é, acaba fazendo com que a pessoa gaste muito dinheiro sem necessidade. Então, existem valores, né, Dani, que são ali condizentes com o porte da empresa, outros que são exorbitantes. E eu já cansei de chegar em empresa que pediu para eu auditar para verificar se o que foi feito estava correto, e assim, gastou horrores com softwares e não era necessário. A LGPD, ela não vem para dificultar e nem para onerar muito. Tem princípios que dão para se aplicar sem precisar contratar softwares exorbitantes. Depende muito, né, como a Dani colocou, da empresa, do tamanho, da atividade. Às vezes é necessária a contratação de tal software, às vezes tem outras ali, outras possibilidades. E aí, o que acontece? A pessoa, às vezes, que não tem o conhecimento, contrata o melhor software, mas aí, o que acontece? Não tem política de segurança, o que não adianta se você aplicar qualquer software, não tem a conscientização dos funcionários. Já foi mais que comprovado que quando a gente está falando em vazamento de dados pessoais, o maior índice ali de falha é a falha humana, gente. Humana. Software, e o seu funcionário não está ali conscientizado. E aí, outra dica, por exemplo, às vezes, se o profissional, né, eu tô falando isso porque eu sou especialista em proteção de dados pessoais, sou advogada. Dentro do meu escritório, para eu fazer o plano de adequação, eu tenho um consultor de SI e um consultor de TI. Eu não entendo de TI, eu sei algumas coisas, porque como a gente está sempre em conversa, já faz anos, então eu sei o que já dá para jogar ou não, mas eu sempre conto com a análise deles quando eu chego na parte de TI e SI. Então, por exemplo, se alguém chegar para vocês e falar assim, não, tem que implementar consentimento para a política de cookies, isso é exigência da LGPD. A Dani colocou a ciência da questão dos cookies, né? Colocar ali um banner com ciência das políticas. Isso perfeito. O consentimento não é necessário. E às vezes as pessoas falam assim, não, tem que ter o consentimento, e a gente fica com aquele monte de janela, tendo que aceitar. Sabe por que isso? Porque na GDPR, lá na União Europeia, tem uma lei específica que fala de cookies, e aí lá precisa do consentimento. No Brasil, não. A gente pode aplicar a ciência, existem outras possibilidades. Então, a gente precisa ter muita cautela com quem vai nos auxiliar, né? Algo realmente que, como está nessa demanda grande, que tem todo esse boom, infelizmente, assim, muitas empresas estão querendo vender a roda, inclusive os softwares estão, né, tendo aí um custo maior, e se a gente não tivesse cuidado, a gente não consegue passar para o movimento, né, de baratear, como a Dani falou, né, vai ser necessário para todo mundo. Então, precisa ter um movimento também de que seja um pouco mais acessível, né, essas ferramentas. Então, é muito profundo, envolve várias questões, né, acho que todo mundo aí deve estar, acho que um pouco desesperado. A gente falou tanta coisa.
Mas uma coisa importante também, né? Desculpa, Beth, uma coisa importante também, né, Carol, e todo mundo, é que quando todo esse processo começou, estranhamente, ele começou pelo sistema. Ele não começou na procura por um advogado para que fosse desenvolvida a política, né? Isso foi assustador, porque quem acompanha a lei desde o início, você vê que ela é muito mais humana, como você falou, né, do que sistêmica, porque ela tem que ser a fotografia real de como as coisas acontecem na empresa. E o sistema, quase é difícil isso acontecer, né? Então, o sistema é uma coisa mecânica, é uma coisa que se aplica ao João, ao Pedro, ao Zé, da mesma forma. E a LGPD é totalmente atípica, ela é totalmente diferente disso. Ela é exatamente um por um, que é difícil você pegar um sistema e falar, pronto, está aqui, porque inicialmente foram isso, né? Empresas de sistema vendendo políticas de prateleira, né? E aí todo mundo ficou assustado, até que a Cirela levou uma multa, tinha uma super política de prateleira, e eles precisaram refazer tudo de novo. Então, eu acho que isso foi um sinal, e as condenações judiciais sinalizam exatamente o que a Carol falou. Os gaps são humanos. É humanos, humanos e humanos. Esse monitoramento é apenas como alerta, como uma proteção maior, mas os gaps ficam no ser humano. Desculpa, Beth. Dani, não, é isso que você estava falando, por conta do que você falou, me ocorreu aqui, né, eu fui dar uma olhada, lá no artigo 22, né, diz que compete, por exemplo, ao administrador judicial exigir dos credores, dos devedores ou dos seus administradores quaisquer informações, né? Mas imagina o seguinte, eu sou uma empresa em recuperação judicial e eu tenho a minha LGPD. Ok, o administrador compete a ele me solicitar informações, mas será que a partir do momento da lei da LGPD, ele, administrador, também não tem que fundamentar a finalidade pela qual ele está solicitando por força dessa competência atribuída por lei? Ainda assim, ele não teria que especificar essa finalidade? Ou seja, são os gaps humanos, né? Isso aqui, a gente vai, conforme a gente vai conversando, as coisas vão ocorrendo. Você falou isso, e aí eu fui dar uma olhada, porque eu anotei aqui a questão do site, etc., e logo acima estava isso. Quer dizer, não é uma providência que seria uma precaução aconselhável no protocolo, Dani? Eu acredito que sim, com certeza tem que... Eu acho que isso é um protocolo, exatamente, é protocolo. Tem que ser seguido, porque senão algo pior ainda está por vir. O que eu ia colocar de dica, o Fred vai bater na gente aqui, que já encerrou, só um pontinho. Não, pode continuar um pouquinho. Já deu horário, né? Antes, então, Carol, deixa eu aproveitar antes da sua dica. Para começar, já cumprimos nossa promessa de 3 dicas práticas, muito mais, né? Já superamos meia dúzia de dicas práticas, então acredito que o objetivo inicial aqui já foi cumprido. Mas, de qualquer forma, verificando o sucesso do primeiro evento, a quantidade de dúvidas e a preocupação que a gente tem recebido de colegas AJs, de advogados, em relação ao tema, acho que ficou claro para todos aqui como não é um cenário simples de desbravar, como não é uma receita de bolo, como foi falado aqui, e como a troca de ideias de profissionais que atuam na área, junto com os profissionais especializados da LGPD, vão acabando por construir esses protocolos, esse principal informativo que o AJ vai ter para o exercício da sua atividade para se adequar à LGPD. Então, pensando nisso, o IBAJUD já definiu que vai ser lançado até o início de agosto um curso sobre a LGPD para administradores judiciais. Estamos programando o início desse curso para a segunda quinzena de agosto, mas já iniciaremos a divulgação, acho que no próximo mês. Então, quem está participando desse webinar já fica ciente, já fica atento aí, que já estamos lançando o curso e, obviamente, que vamos focar nas adequações práticas para a nossa atividade. E eu estarei presente no curso como aluno, tenho certeza. Vai lá, Carol.
Não, foi bem importante esse ponto que você colocou agora também, Fred, até aproveitando, que é justamente quando a gente faz a conformidade de uma empresa, né, enfim, ali, nesse caso aqui dos AJs, a LGPD, o profissional, o especialista em privacidade e proteção de dados pessoais, ele senta junto, né? Eu faço um trabalho muito próximo com quem trabalha ali na atividade, porque não dá para considerar só o meu lado. Então, eu sento com a pessoa, entendo a atividade dela, a análise de risco vai ser completamente com a atividade. Então, às vezes, a gente vai até a empresa, acompanha o dia a dia, e com isso, o profissional que tem ali a expertise em privacidade e proteção de dados pessoais consegue aplicar diversas soluções, né, a essas possibilidades. Inclusive, é um exercício quando a gente está falando em análise de risco, né? A gente já tem essa expertise em se readequar a cada uma das atividades profissionais ali exercidas. A dica que eu ia colocar ali quando eu comecei a falar, é que é muito importante que se atente, puxando um gancho do que a Dani falou, quando há, né, ali outros contratos sendo terceirizados por outras empresas, e também o que o Berit colocou agora aqui no final, né, de ser um protocolo, é justamente a gente aplicar ali termos de responsabilidade entre as empresas que estão ali agindo em conjunto, às vezes um terceirizado, né, alguém que está contratando, e também a gente aplica termos de cooperação. Não dá para ensinar aqui, né, algumas filosofias de como a gente desenha isso para que a responsabilidade seja ou dividida ou até minimizada, ou uma empresa acaba respondendo e a outra não, justamente porque você teve esse termo de responsabilidade, teve também o termo de cooperação, e não é simples, porque eu já vi termos, assim, de responsabilidade colocando assim, se acontecer alguma coisa, você que está assinando responde. Gente, eu já nego na hora quando chega para mim, eu falo, você não vai assinar não. Eu falo para o sócio, você não vai assinar isso. Porque tá doido? Isso aí envolve responsabilidade civil, código civil, as pessoas pensam uma questão para se livrar. Então, assim, é muito delicado, tem várias questõezinhas que não adianta você fazer uma política de gaveta, como a Dani falou, né? Algo que é totalmente ali genérico, porque na hora do, vamos ver, na hora da punição da NPD ou da sanção judicial, essas questões mínimas caem por terra. Aí não vai valer nada daquilo que você fez. Então, tem que ser realmente algo minucioso que considere aí todo um âmbito, né? Vou parar por aqui, que já se estendeu muito, né? Ultrapassamos aí o combinado. Não, imagina, Carol. Dani, se quiser já ir caminhando para o nosso encerramento, mas fica à vontade para dar as últimas dicas, o fechamento, e o Berit, queremos ouvir um pouco mais do Berit também, que falou pouco hoje, Berit. É que eu falei muito na segunda-feira, e aí hoje eu falei assim, ó, deixa a Dani e a Carol. Na verdade é que as mulheres não deixam ele falar, coitado. Não, eu estou aqui, não, eu estou adorando isso, Dani, estou adorando, Carol, estou adorando. Só pegar um gancho, então, aqui no que a Carol, no que a Carol falou, é isso aí. Não tem, e o que a Dani falou também, não tem receita de bolo. Como não tem receita de bolo, eu acho que, em termos gerais, quando nós vamos ser contratados por uma empresa para elaborar conformidade, esse trabalho não é um trabalho impositivo do especialista. Não, ele tem que sentar, primeiro ele tem que... o que eu aconselho é o seguinte, departamento por departamento, entender a necessidade de coleta de dados, o fluxo de dados, se vai ter compartilhamento interno, com quais outros departamentos, se vai ter compartilhamento externo, a razão do compartilhamento externo, ou seja, é o mapa de risco, é identificar o que é a razão, né, da utilização dos dados, enfim. Feito isso, né, digo também para o cliente, olha, eu não vim aqui dizer que você não pode utilizar os dados, eu vim aqui só tentar mitigar os riscos, dizendo como você poderia utilizar esses dados de uma forma mais segura, proporcionando ali o atendimento à lei. E aí você faz um relatório preliminar, indicando protocolos, políticas, enfim, inclusive internas de segurança, quem é que vai ter acesso às informações, vai ter acesso integral, não vai... E aí envia o relatório preliminar. E aí, vamos discutir com todos os departamentos. Isso atende, não atende? Não, isso aqui não dá, isso vai me engessar, isso não vai... Não tem ainda uma receita de bolo, não tem uma diretriz da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sequer em relação ao conteúdo do relatório de impacto de dados, né? Então, a gente tem... Eu digo o seguinte, olha, nós seremos conservadores sem atrapalhar o teu empreendimento, ou seja, a tua atividade econômica. E isso é uma coisa que a gente tem que equilibrar. Agora, pensando também, só para finalizar, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não opera efeito sozinha no universo. Ela está rodeada ali da lei penal, da lei da responsabilidade civil, do Código de Defesa do Consumidor, e, enfim, tem que ter minimamente quem vai para lá
como especialista em LGPD, tem que ter minimamente a visão, né, de onde é que pode haver convergência aí entre outras normas de direito, enfim. Falei. Pegando o gancho do Berit, então, só um resumo, lógico, bem rápido. A LGPD não está sozinha mesmo, e estranha quando o sócio da empresa pergunta assim, mas todo mundo vai ter que ter ciência disso? Todos os meus empregados terão que ter ciência disso? Aí você fala, meu Deus do céu, meu trabalho eu não consegui nem 10%, porque o mais importante não é a política, o mais importante não é o sistema, o mais importante é a mudança cultural da empresa, porque senão nada vai dar certo. Então, as pessoas não têm que ter só o conhecimento, elas têm que ser treinadas para isso, elas têm que ser avisadas para isso, tem que ter um diálogo dentro da empresa sobre esse assunto. A cultura real da empresa, a cultura de governança na empresa, tem que realmente aderir à LGPD e passar isso não só para o core da empresa, de jeito nenhum. O core da empresa, principalmente, tem que se envolver, óbvio, mas todos, desde os terceirizados da faxina, do serviço de valet, todos terão que estar envolvidos dentro da política de LGPD, e o treinamento dessas pessoas, eu tenho absoluta certeza que se faz assim, de extrema relevância, extrema importância para qualquer viabilidade dessas políticas. Dani, só falando sobre essa questão do treinamento, por exemplo, né, uma empresa de carga, né, onde o motorista se envolve num acidente, a primeira análise que se faz é o seguinte: se esse motorista tinha a capacidade para estar dirigindo aquele veículo, se ele recebeu treinamento, se ele fazia revisões de saúde, enfim, né? Ele é um preposto da empresa naquele momento, né? Ele está carregando a carga. Agora, o empregado, ele tem que receber esse treinamento, porque ele pode gerar um dano para o sócio da empresa, para o gestor da empresa. Exatamente isso. E é essa noção que eles não têm, que as pessoas ainda não têm, né? As pessoas acreditam que um sistema resolve o problema, a política resolve o problema. E se a realidade fática não for um espelho de tudo isso que for implantado, de nada vai servir, porque é exatamente o que a Carol falou. Só o consentimento não basta de nada. Se todo fato, todo ao redor, não estiver condizente com aquilo que for sistêmico, com aquilo que foi desenhado pelo jurídico, por um advogado, não vai ter serventia nenhuma. Exatamente, tem que ser uma preocupação realmente ali do começo, do alto escalão, né? Porque não adianta depois você culpar o seu funcionário. Não adianta achando que ele que vai responder ali por uma penalidade, né? Há possibilidade de você penalizá-lo de forma administrativa, ok? Mas isso vai em outro âmbito. Agora, você jogar a sua responsabilização para o funcionário, isso não vai poder acontecer. O funcionário, inclusive, né, quando a gente está falando em proteção de dados pessoais, tudo que ele faz é em nome da empresa, ele entra ali dentro como controlador junto, né, com a empresa, não é na pessoa física dele, né? É a pessoa jurídica ali que está tratando os dados, e o funcionário, que não se confunde com o operador, né, da definição do LGPD, funcionário, ele está ali no âmbito do controlador, então ele está ali sendo responsável pelo que a empresa faz. Então, é muito importante realmente essa questão, essa preocupação, a conscientização é um dos pontos ali que eu considero primordiais. E aí, eu sei que a gente está caminhando aqui para o final, acho que as pessoas precisam partir do ponto de partida de... pensar do ponto de partida de... olha, eu vou fazer um mapeamento desses dados, eu consigo agora, né, contratar uma consultoria externa para me auxiliar, consigo, não consigo, coloca isso no ponto de lápis, porque assim, estou falando isso porque às vezes as pessoas, os empresários, né, a gente está falando aqui da atividade do AJ em específico, vai pensar assim, agora eu não consigo ter esse custo, eu vou jogar para isso, vou jogar para aquilo, depois eu penso, não vai dar para dar essa desculpa, então assim, tem que dar um passo inicial, consigo contratar ou não, senão, o Fred já falou que, né, o Ibajud vai lançar o curso, que já vai dar várias dicas. Então, gente, é o ponto inicial que consegue. Você não consegue contratar uma consultoria externa por enquanto, então tem que ter ali o ponto inicial. Como que eu vou começar? Então, eu vou ter os princípios básicos com cuidado, com cautela, porque, gente, também tem um monte de curso que, pelo amor de Deus, dá vontade de chorar, porque fala muita besteira. Isso é triste. Pra gente que trabalha de verdade, gente, eu faço, né, assim, às vezes eu faço algumas oficinas, né, e mentorias, entendeu? Às vezes, assim, dentro do âmbito dos meus clientes, às vezes tem que cobrar, porque, assim, tá dando
desespero, entendeu? Não está dando, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente está aqui, nesse momento aqui, conversando, e o Bajude conversou com a gente, para a gente poder dar várias informações para vocês, porque é desesperador o quanto de informação falha que tem. E aí vai achar que está adequado e não está adequado. E cursos que são caros. Eu já vi cursos custando, assim, 10 mil reais, 8 mil reais, e falando besteira. Então, a gente precisa tomar cuidado, saber ali quem são os especialistas, quem está ensinando, qual a instituição que está dando a informação, senão vai gastar dinheiro à toa, tanto na implementação, quanto também na conscientização. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba disso. A gente está num movimento aí que é bem perigoso, né? Só para terminar, Carol, só para terminar, em relação a isso que você falou agora, importantíssimo também é o seguinte, não adianta a gente pensar só em fazer a conformidade como se aquilo fosse uma coisa que, olha, fiz uma vez e acabou. Não, né? Como se trata de uma mudança de cultura, esse relatório, esses procedimentos, essas políticas, elas vão precisar ser revistas ao longo do futuro, do tempo da atividade, a partir da experiência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, as pessoas têm que ter em mente isso, né? Com qualidade, mas sabendo o seguinte, olha, eu fiz minha conformidade, acabou. Não é assim, vão sofrer. Sim, Roberto, e sempre levando em conta que a nossa atividade como AJ é uma atividade híbrida, né? Toda a nossa atividade decorre de lei. Nós não somos profissionais da iniciativa privada puros. A nossa nomeação decorre de uma nomeação judicial, toda a nossa atividade é regulada por lei, toda a nossa prática, então a casuística vai fazendo com que os AJs se adequem. E o Ibajude, como sempre, está buscando a formação, a capacitação dos AJs também a LGPD, para que eles estejam sempre um passo à frente e possam adequar sua atividade a essas conformidades da LGPD. Então, fica de novo aqui já partindo para o encerramento, porque nós ultrapassamos um pouquinho do tempo, fica de novo o convite de inscrição no nosso curso, que ainda não foi lançado, mas na próxima semana a gente já disponibiliza o flyer no nosso grupo, no nosso site, e a previsão é início a partir da segunda quinzena de agosto. E, obviamente, que a ideia é a formação do AJ para que ele adeque minimamente a sua atividade de site, de AGCs. Então, acredito que para todos nós vai ser muito importante esse curso. Então, agradeço realmente de coração, estou vendo que todos que aqui participaram gostaram muito das exposições. Caroline, Dani, Berit, realmente vocês foram aí excelentes nas respectivas exposições, pouco tempo para muita informação e muito conhecimento. Então, acho que todos aqui ficam com essa vontade do próximo capítulo que vai ter no nosso curso. Eu só queria agradecer. Eu deixo à vontade aí para vocês darem um tchau, quem quiser fazer algum comentário. Eu acho que tem alguém querendo falar. Adriano, fica à vontade. Não, é só para parabenizar vocês todos. Fiquei assim maravilhado de ver a participação de vocês. Foi extremamente engrandecedor em termos de conteúdo, né? E fiquei fã de cada um de vocês aí, viu? De verdade. Estarei aí junto com vocês também no próximo curso. Legal. Obrigado, Adriano. A luta não é fácil do nosso lado. Dá vontade de chorar todo dia, então é bom ouvir isso. Obrigada mesmo. Vou sentir falta. Muito obrigado, Adriano. Tá? Jorge, quer dar alguma mensagem final? Muito obrigado. Não, Fred, está tudo ótimo. É só confirmar o nosso curso, que provavelmente até a semana que vem nós já anunciamos, e iniciar, conforme a sugestão do nosso querido Bert, no Dia do Advogado, dia 11 de agosto. Adorei. Eu acho que o Samuel também fez alguma pergunta que talvez nós não tenhamos respondido, porque eu vi um ponto de interrogação aqui. Fica à vontade, Dani, para já responder e concluir. Mas eu não sei qual é, Samuel, você quer falar? Ele fez só um ponto de interrogação, do tipo, alguém vai me responder? Esse povo fala, não responde. Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho... Aqui, ó, ele respondeu. Boa noite. A área de auditoria interna como apoio é uma prática que está sendo utilizada? Sim, eu vou responder se alguém mais quiser. Sim, muito utilizada. Como todas as áreas relacionadas à empresa. Todas. Vai desde o refeitório da empresa e principalmente a área de auditoria interna, compliance. Isso está diretamente ligado no assunto.
Acho que é isso, Samuel, mas eu vou escrever aqui no chat também para ficar registrado. Acho interessante, Dani, em relação a essa reflexão, é o seguinte: o ideal é que sempre essa conformidade seja realizada por alguém de fora, né? Fora da estrutura, claro, contando com todo o apoio dos departamentos, inclusive auditoria interna. Por quê? Justamente porque uma visão imparcial, uma visão de fora, né? Da estrutura da empresa, do organograma. Eu acho que você lançou para nós mais uma reflexão aí, Samuel. Obrigado. E uma coisa também, né? Não só essa imparcialidade, mas imagina cada um analisando a sua área. Lembra que a gente disse lá no começo que o relatório de gap é muito importante? Começando pelo próprio advogado. Quem que analisa a sua área e vai encontrar gap? A advogada não erra. Eu falo que lá em casa eu tenho um médico que pensa que é Deus e uma advogada que tem quase certeza que é Deus. Então, assim, é super complicado, né? Se a gente não tiver uma auditoria mesmo, uma pessoa que está analisando aquilo totalmente de fora, eu acredito que nem meio gap a gente vai encontrar, né? Exatamente, essa questão da auditoria tem sido muito abordada e falada, né? Então, às vezes há um apoio externo, mas também o que a gente às vezes indica quando não há a possibilidade de contratar mais um serviço, porque às vezes assim, a empresa já contratou adequação, que às vezes não é muito, né, ali em conta, a intenção é realmente a empresa estar adequada. E aí o que a gente indica também, que vem muito da área de compliance, que a Dani com certeza vai poder falar melhor, é a questão de às vezes ter um comitê. Então, assim, é uma pessoa de cada departamento, mais o braço externo, porque isso faz com que não tenham ali esses gaps, porque justamente não adianta ser um departamento que vai ali poder ter um elo fraco, né? A gente está falando de compliance, LGPD a gente está falando de compliance, né, em específico. Então, a gente precisa aí ter essas possibilidades. E isso entra também na figura do encarregado, tá? Tanto uma editoria quanto encarregado, vem essas possibilidades, porque o encarregado pode ser alguém interno, externo, pode ser pessoa física, jurídica, uma ou várias pessoas ali como comitê. Então, isso é aplicado também levando em consideração essas questões de compliance, né? De ser algo fraco, senão não adianta, cai por terra, né? A gente vai ter ali alguma coisa que não vai ser aplicável efetivamente. Legal. Pessoal, de novo, muito obrigado. Desculpa por termos passado um pouquinho do tempo. Já vi gente pedindo desconto no curso. É isso que eu ia falar. Agora essa resposta é do Fred, gente. Quem responde a pergunta do Stênio é o Fred. A resposta, como todos sabem, quem é associado e Bajude sempre tem as melhores condições. Então, aproveita a oportunidade para se associar e obter os maiores descontos. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Quero revê-los no curso. Que bom, eu vou disponibilizar também o nosso e-mail aqui, acho que a gente pode disponibilizar qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, nós estamos à disposição, é que a gente não pode continuar falando mais, não que a gente não queira, né, porque a gente fala mais que a boca, mas senão eles matam a gente. Eu vou colocar aqui, acho que a Carol, o Bert também coloca para ter os dados aí, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, gente, boa noite. Tchau, boa noite.